A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos novamente aqui, mais uma vez, contribuindo com a obra do Senhor e trazendo uma palavra de Deus, uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. E o desejo do meu coração é que essa palavra, ela venha abençoar, edificar e aperfeiçoar a sua vida no Senhor, em nome de Jesus. Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, lá no Antigo Testamento, livro de Esther, capítulo 8, versículos de 3 a meia dúzia. Esther, capítulo 8, versos de número 3 a meia dúzia. Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o seu cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Abaixa a sua cabeça. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus, da terra, do mar, o Deus que é onisciente, onipotente, o Deus que é Deus. Queremos, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo venha abrir os olhos do nosso coração para que nós possamos compreender dentro do nosso contexto de vida nesta atualidade, neste mundo contemporâneo, que nós possamos compreender o perfil do intercessor que o Senhor, meu Deus, procura. E mais do que isso, que nós possamos evidenciar em todo tempo esse perfil, para assim glorificar e exaltar o Teu nome. Abençoa o Teu povo com esta palavra, assim eu te peço e também já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós conhecemos e certamente já lemos a história do livro de Esther, que está registrada lá no Antigo Testamento. É uma história linda e repleta de princípios, de valores do reino de Deus, tais como a fé, a intrepidez, a verdade, a obediência, a humildade, a fidelidade, a lealdade, a sabedoria, a perseverança, a coragem, entre outros atributos, entre outros princípios, entre outros valores. Sendo assim, Esther intercede pelo seu povo. Mas eu gostaria, dentro desse tema que engloba todo o livro, e sob a direção do Espírito Santo de Deus, meditar com os irmãos sobre o seguinte subtema, dentro desse tema, intercessão
da rainha Esther, que é o perfil do intercessor que Deus procura. Qual é o perfil do intercessor que o nosso Deus está procurando nos nossos dias? Nos dias de Esther, ele achou Esther, mas nos nossos dias. A palavra de Deus, ela nos revela, lá em João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E acrescenta que são exatamente esses adoradores que o Pai procura. Sendo assim, com base no texto que nós acabamos de ler, e considerando que a intercessão se encontra no bojo da nossa adoração, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a necessidade de desenvolvermos urgentemente o perfil desse intercessor que Deus procura. Se observarmos com atenção, a intercessão de Esther, ela se dá num contexto onde o inimigo espiritual do povo de Deus, dos judeus, que ali estava representado na figura de Amã, que era o segundo do rei, do reinado, como Satanás. Ele era o segundo do reinado de Deus. Então, dentro desse contexto, esse inimigo, ele tinha tão somente como objetivo espiritual estratégico matar, roubar e destruir o povo de Deus. Amã, por meio de um decreto real, sentenciou o povo judeu de todo o mundo daquela época, o povo de Deus de todo mundo daquela época, à morte e à aniquilação, conforme nós podemos verificar no próprio livro de Esther, no capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz assim: Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês e, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem. Olha aí. Roubar, matar e destruir. Destruíssem, matassem e aniquilassem. Deveis a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, os bens seriam saqueados, roubar, matar, destruir e assim aniquilar. A estratégia do inimigo não mudou. Irmãos, o inimigo espiritual do povo de Deus é Satanás e todo o seu exército de demônios, de espíritos do mal, de forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. E nos dias de hoje, o seu intento e desígnio não mudou. A palavra de Deus nos revela que ele, que é o ladrão, veio tão somente para roubar, matar e destruir. Isso está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo de número 10. Ele veio para roubar, matar e destruir. O ladrão veio para isso. Destruir a humanidade, destruir o povo de Deus, destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Observe que a Bíblia fala
o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele só sabe fazer isso. Ele só sabe roubar, ele só sabe matar e ele só sabe destruir. Mas escute com atenção o que Jesus diz após desmascarar a intenção e o propósito de Satanás. O próprio Jesus declara: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é um aspecto que o intercessor, assim como Esther, deve compreender. O seu inimigo não está de brincadeira. Ele tem como objetivo estratégico roubar, saquear, matar, destruir e aniquilar totalmente, principalmente, o povo de Deus. Consequentemente, ao conhecer a tática, a estratégia, os princípios de guerra do nosso inimigo, Esther, então, como um bom soldado de Cristo, ela se preparou adequadamente para aquela grande batalha, e nessa preparação fica-nos evidente o perfil do intercessor que Deus procura. Vamos ver que perfil é esse? Amém? Vamos ver? Meu irmão, Deus procura intercessores obedientes e fiéis ao legado que lhes são, ao legado que lhe é transmitido. Vou repetir. Deus procura intercessores obedientes e fiéis a todo o legado que lhe é transmitido. A Bíblia fala que Esther, sendo órfã de seus pais, foi criada pelo seu primo Mordecai. Mordecai certamente transmitiu a Esther os princípios e valores da relação que ela deveria desenvolver e ter com o seu Deus. Princípios e valores estes que se tornaram em legado para esta intercessora eficaz. Nesse sentido, Esther foi fiel e obediente ao seu padrasto, mesmo após ela ter sido escolhida a rainha, conforme está registrado no próprio livro de Esther, no capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Então Mordecai deu uma ordem para ela: Esther, não declara que você é judia. Porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Então Esther era obediente, meu irmão. É um legado que ela tinha com ela. Ela, embora fosse rainha, já tivesse saído da casa de Mordecai, ela ainda devia obediência a Mordecai. Ela ainda ouviu o conselho de Mordecai. Ela sabia que o conselho daquele homem de Deus era o conselho que iria ajudá-la a prosperar. E, meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus é o nosso conselheiro. E os conselhos de Deus têm somente por objetivo nos fazer prosperar. Lá, no livro de Tiago, no capítulo Tiago, vamos abrir lá.
Livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 25, a palavra de Deus fala o seguinte: mas aquele que considera na lei perfeita, vou repetir, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita e nela persevera. Lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, aquele que é obediente aos conselhos de Deus, Deus garante que será bem-aventurado no que realizar. Será próspero. Esther, ela foi obediente e submissa a Mordecai, mesmo estando numa posição mais elevada. Porque ela tinha esses valores como princípios que se tornou um legado na vida dela. Amados, esse é o perfil do intercessor que Deus procura. Um cristão que seja obediente ao legado, aos princípios, aos valores que lhes são transmitidos, sobretudo por meio da palavra. Mas, infelizmente, nós temos visto muitos irmãos rebeldes e altivos nas igrejas. São irmãos que passam por cima das autoridades, passam por cima do seu pastor, dos seus líderes, dos diáconos, dos presbíteros. São irmãos que estão no culto conversando, falando alto, e o diácono vai lá para chamar a atenção dele, ele se rebela, ele xinga o diácono, ele fala que não vai voltar mais na igreja. São insubmissos, são insubordinados. E muitos deles, só porque têm uma condição financeira e uma posição social superior, acham que pode fazer qualquer coisa. Acham que são os donos da igreja. Mas você pode ter certeza que a oração desse tipo de crente não passa do teto. Porque Deus procura intercessores que são submissos ao legado, aos princípios, aos valores transmitidos na sua palavra, e aqueles também que, mesmo não estando na sua palavra, estão em conformidade com ela. Mordecai foi um homem de Deus que transmitiu esses princípios e valores para Esther. E Esther, por sua vez, os observou, mesmo estando numa posição privilegiada na condição de rainha. Percebe? Então Deus procura intercessores obedientes. Amém, irmão? Vamos ser obedientes à palavra de Deus. Amém? Segundo, Deus procura intercessores que conhecem o seu chamado e sejam fortes, corajosos, ousados e intrépidos. No capítulo 4 do livro de Esther, quando Mordecai soube de tudo que se havia passado com a conspiração de Amã contra o seu povo, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e saiu pela cidade clamando com grande clamor. Mordecai imediatamente fez com que Esther
que estava no Palácio Real, tomasse conhecimento do decreto de aniquilação dos judeus, para que ela fosse ter com o rei, a fim de pedir misericórdia e suplicar pelo seu povo. Ester respondeu a Mordecai que, naquele momento, ela não poderia comparecer à presença do rei se o rei não a chamasse. Ele disse o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher, qualquer um, mesmo sendo ela a rainha, que sem ser chamado entrar no palácio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, que é a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então Ester estava dizendo para Mordecai o seguinte: olha, Mordecai, eu sei que a situação está feia e tal, mas tem 30 dias que o rei não vê a minha cara. Se eu for lá sem avisar, ou sem ele me chamar, eu corro o risco de perder a vida. Mordecai, ao ouvir essas palavras de Ester, ele deu a seguinte resposta para ela: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Ester, capítulo 4, versículo 13 e 14. Então, Ester, ao ouvir essas palavras de Mordecai, ela imediatamente mandou dizer para ele. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ester 4, 16. Então, irmãos, observe que inicialmente Ester estava receosa e com medo de perder a sua vida, comparecendo diante do rei sem ter sido chamado. Porque se o rei não estendesse o cetro para ela, ela teria uma única sentença: a morte. No entanto, depois das palavras de exortação de Mordecai, o chamado e o verdadeiro propósito de Deus ter constituído Ester rainha ficou claro e evidente no coração dessa mulher de Deus. Ou seja, Ester entendeu por que e para que Deus a chamou e a constituiu rainha. Percebe? Então Deus, ele está procurando esse perfil de intercessor,
o intercessor que conhece o seu chamado, um intercessor que, não obstante sentir medo, ele, ao ouvir as palavras de Deus, a fé gerada no seu coração, ele se torna forte, corajoso, intrépido. Irmãos, quando nós entendemos o nosso chamado e a nossa posição no reino de Deus, tornamos-nos fortes, corajosos e intrépidos como Esther. Muitas vezes, vamos sim ficar com medo e ficarmos receosos de realizar determinada obra ou tarefa para o reino de Deus. Porém, quando nós compreendemos que tal obra e tarefa fazem parte do nosso chamado, sentimos-nos seguros, sentimos-nos fortes, corajosos e tornamos-nos intrépidos e ousados, como Esther foi. Assim aconteceu com Esther e também vai acontecer conosco nos dias de hoje. Atualmente, meus irmãos, o nosso país, o Brasil, passa por um processo em que o inimigo espiritual, o nosso inimigo espiritual, tem como objetivo roubar, matar e destruir o povo brasileiro por meio de homens e mulheres maus. Homens e mulheres perversos, iníquos, como Amã no passado. Esses homens e essas mulheres fazem leis, decretos para aniquilar principalmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para parar a igreja. Para implantar um regime anticristão. Uma era anticristã. E eu e você, como intercessor, temos que estar ligados nisso. Como é importante, irmãos. Como é essencial para Deus. E Deus trata esse tema com muita urgência, porque Ele precisa de homens e mulheres intercessores com o mesmo perfil de Esther, que estejam dispostos a se consagrar em jejum e oração por uma causa do seu reino, com vistas a fazer alguma coisa, ainda que tenha que correr o risco de perder a própria vida. Sendo assim, é essencial e fundamental que eu e você conheçamos e compreendamos o porquê e o para que fomos chamados. Bem como qual é a nossa posição, a posição que nós ocupamos dentro do corpo de Cristo. Pois somente assim nós seremos fortes, corajosos, ousados e intrépidos na execução da obra de Deus nesta terra. Esse é o perfil do intercessor que Deus procura. Terceiro, Deus procura intercessores que sejam sábios, humildes, prudentes e perseverantes para realizarem a sua obra. Irmãos, após Esther se consagrar em jejum e oração juntamente e em unidade de pensamento e propósito com os demais irmãos judeus, ela então foi e se apresentou ao rei Assuero. Na presença do rei, Esther não se precipitou em falar do problema propriamente dito. Percebe? Ela já não chegou, mas é... Não, muita calma nessa hora. Muita calma. Ela foi sábia.
ela com sabedoria e prudência bolou um plano para desmascarar o seu inimigo. E o que Esther fez então? Ela convidou o rei e Amã. Só Amã achou que, tá vendo aí? Tem tanto príncipe no reinado, só eu fui convidado pela rainha. Não sabe ele a batata quente que estava esquentando para ele. A batata que estava esquentando para ele. Não sabe ele. E no primeiro banquete, não obstante o rei ter insistido com Esther para que lhe desse algo, para que lhe pedisse algo, melhor dizendo, ainda que fosse metade do seu reino, ele falava para ela, ainda, Esther, pede alguma coisa, se você pedir metade do meu reino, eu vou te dar. Esther não se precipitou. Ela foi paciente e prudente. A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina lá no livro de Provérbios, no capítulo 19, Provérbios 19, verso 2, diz o seguinte: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. O intercessor não deve ser uma pessoa precipitada no seu falar, no pedir, no agir, mas deve sempre buscar no Senhor a sabedoria necessária para executar a sua obra. Esther evidenciou esse perfil ao deixar o rei ansioso com o pedido que ela iria lhe fazer. O rei ficou ansioso. Esther, eu te dou metade do reino. Calma, calma, eu vou pedir, mas calma. Irmãos, como nós precisamos aprender com Esther. Somos muito ansiosos, somos muito preocupados com essa vida. E isso só contribui para que nós sejamos precipitados no nosso falar e nas nossas ações, diante de Deus e diante dos homens. Esther foi paciente, ela foi sábia, Esther foi prudente. E somente no momento certo ela expôs o seu pedido. No segundo banquete, Esther revelou então o seu pedido ao rei, que também era o seu esposo. Era rei e esposo dela. Assim como Jesus é o nosso rei e também é o nosso esposo. Ele é o noivo, o esposo da igreja. Esther representa a igreja. Esther representa eu e você. E o rei Assuero, naquele momento da intercessão de Esther, tipifica Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esther, além de ser sábia e prudente, ela foi humilde. Diz o texto que Esther, ao falar com o rei, lançou-se aos seus pés e com lágrimas implorou que revogasse a maldade que Amã havia empreendido contra o povo dela. Esther 8:3. Pode ler lá. Os decretos medo-persa daquela época eram decretos que ninguém, nem mesmo o rei, podia revogar. Ou seja, a causa era impossível. Contudo, a perseverança de Esther tornou tudo possível. E um novo decreto foi redigido como bem parecia a Esther e a Mordecai. Que coisa fantástica. Presta atenção. Isso é uma revelação. Presta atenção. A palavra de Deus afirma que se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, versículo bastante conhecido por todos nós. Então, presta atenção na revelação. Entenda uma coisa. Entenda em nome de Jesus. O Senhor nos revela que não importa os decretos que nos foram impostos pelo nosso inimigo quando andávamos outrora sem Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, os decretos antigos impostos pelo nosso inimigo, quando nós não tínhamos Cristo, passaram. Percebeu? As coisas antigas já passaram. Eis que Deus escreveu novos decretos para cada um de nós. E assim, tudo se fez novo. Como escreve? Havia um decreto irrevogável. O que o rei fez? Fez um novo decreto. Nesse novo decreto, o povo judeu pôde se preparar. O povo judeu recebeu poder para lutar, para aniquilar, para combater os seus inimigos. E assim também acontece nos dias de hoje. Deus procura esses intercessores, sábios, humildes, prudentes e perseverantes, para que ele possa realizar a sua boa obra. Amém, irmãos? Finalmente, eu gostaria de concluir essa palavra de Deus dizendo que quando evidenciamos e colocamos por obra o perfil do intercessor, nós, o povo de Deus, somos fortalecidos e encorajados a lutar contra os nossos inimigos, a fim de destruí-los, matá-los e aniquilá-los de vez. Observe o que diz o versículo de número 11 do capítulo 8 de Esther e o versículo de número 9 do 5 do capítulo 9. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Então os judeus receberam um novo decreto para se defender dos seus inimigos. E a palavra de Deus fala que nós também recebemos um novo decreto de Deus para nos defender, para que nós possamos nos defender do nosso inimigo espiritual. Recebemos o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Verso 5 do capítulo 9. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Igreja, entenda o poder que você tem por meio da intercessão no nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Efésios, principalmente no capítulo 1, no capítulo 2, diz que eu e você como igreja estamos acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, e que Deus os colocou por estrado dos nossos pés. Tem muito crente perdendo a guerra, porque não conhecem
os decretos, os novos decretos de Deus para a sua vida. Além disso, o Espírito Santo, ele age de uma maneira sobrenatural sobre aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, de sorte a promover um grande avivamento, convertendo essas pessoas ao Deus que nós servimos e à sua palavra. Observe o versículo número 17 do capítulo número 8. Também em toda a província e em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, houve um grande avivamento. Muitos dos povos da terra, do Império Medo-Persa, se converteram a Deus. Irmãos, e é isso que acontece. Quando nós intercedemos segundo o perfil que Deus procura, o Espírito Santo aviva a terra. O Espírito Santo converte o coração daqueles que não conhecem Jesus. O Espírito Santo converte o coração do seu marido que não conhece Jesus, do seu filho que não conhece Jesus, da sua esposa que não conhece Jesus. O Espírito Santo converte o coração do seu vizinho, dos seus parentes, da sua parentela. Há um grande avivamento. Amém, meu irmão? Você crê nessa palavra? A Bíblia fala que se eu crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo eu e toda a minha casa. O que é isso? Crer no Senhor Jesus Cristo é se colocar como um perfil do intercessor que Deus procura. E nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor, e o Senhor vai promover um grande avivamento. E com isso tudo, Deus transforma o dia da aniquilação e maldição em vida e bênção para o seu povo. Transforma o dia da tristeza em alegria e regozijo. Transforma o dia de luto em festa e banquete. Observe os versículos número 21 e 22 do capítulo 9. Ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego de seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete de alegria, e de mandarem por porções de banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Amém, irmãos? É isso. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai transformar seu luto em banquete. Vai transformar tua tristeza em alegria. Vai transformar o decreto de aniquilação em vida e bênção. Era isso que eu tinha que compartilhar com os irmãos, e que Deus possa abençoá-los com essa palavra. E que, ao compreender o perfil do intercessor que Deus procura, que esse Deus possa achar eu e você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.